Oi, viajantes da vida! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você, meu amigo, você, minha amiga, que acompanham a gente aqui nessa playlist sobre mediunidade. Você já parou para pensar, ou já teve vontade de usar a faculdade mediúnica para obter informações sobre a sua vida pessoal? Pois é, muita gente acha e muita gente tenta fazer isso com os espíritos. Hoje, numa sinergia fantástica, o nosso Emmanuel aqui, no Seara dos Médiuns, pega um item aqui, do Livro dos Médiuns, e eles se completam de uma maneira interessantíssima, principalmente nesse momento, quando a gente pensa em educar as nossas mediunidades, quando a gente pensa em usar a faculdade mediúnica como uma ferramenta de crescimento, para a gente aprender a não usar essa faculdade tão importante para pedir coisas para os espíritos que não são convenientes para nós. E é muito interessante. Essa mensagem de hoje foi psicografada no dia 15 de julho de 1960 e olha que o Emmanuel deu o título só assim de Pedidos. Pois é, né? Essa história de ficar fazendo petitório para espírito, pede aqui, pede ali, pede acolá. O capítulo 52 aqui do Seara dos Médiuns pensa o item 18 aqui, o parágrafo 18 do item 291, lá do Livro dos Médiuns, para a gente estudar uma coisa muito interessante. Perguntar, pedir coisas aos espíritos. Tome cuidado com duas questões. Primeira, a quem a gente pede. Segunda, o que a gente pede. As duas coisas podem dar muito errado. Podem dar muito mal caminhados para a nossa vida. E aí a gente começa a pensar assim, mas o que o Emmanuel quis com isso? Primeiro, ele quis fazer a gente pensar. Ele quis fazer a gente mergulhar aqui, no texto do Livro dos Médiuns, que não é pequenininho não. Que é um texto muito interessante, daria para só ele a gente fazer um episódio inteiro. Mas é lógico que nós vamos aproveitar o Emmanuel. Mas começando cá, onde o Emmanuel foi buscar a inspiração dele, nós vamos buscar a nossa também. Vamos começar a pergunta assim, a quem eu peço? Depois a gente pensa no quê? Mas a quem eu penso em pedir orientações? A quem eu penso em pedir conselhos? Ou pior, a quem eu penso em pedir que faça no meu lugar o que eu tenho que fazer? Porque de vez em quando é bem isso que o povo procura quando tenta se servir dos espíritos. Olha só que interessante essa questão, esse parágrafo 18 aí do item 291, lá no capítulo 26 da segunda parte. Podem os espíritos dar conselhos sobre coisas de interesse privado? Respondem os amigos espirituais para Kardec. Algumas vezes, conforme o motivo. Isso também depende daqueles a quem tais conselhos são pedidos. Pausa! É aqui que a gente vai começar a fazer pausas. Isso depende do motivo. Então, espíritos não vão sair, se mobilizar das suas tarefas, dos benfeitores principalmente, para ficar respondendo coisas pequenininhas para nós. Se a gente casa, se a gente não casa, se a gente muda de emprego, se a gente não muda de emprego, se a gente compra casa, se a gente vende casa, isso não é da alçada deles, é nossa. Nós é que temos que decidir esse negócio. Mas os espíritos dizem assim, olha, depende do motivo e depende daqueles a quem a gente pede, a quem a gente pergunta. E aí ele vai destacar, e na verdade eu destaquei um trecho ali que é muito importante dessa resposta. Olha só. Os que se relacionam com a vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, os conselhos, que são os que se acham mais ligados à pessoa que os pede e se interessam pelo que lhes diz respeito. É o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos. Mas é tão frequente os cansardes com perguntas banais que eles vos deixam. Pausa de novo. Gente, então a gente começa a perceber, olhando aqui para os dois slides, um do lado do outro, um embaixo do outro, que assim, quem vai responder, se você ou eu fizermos perguntas de cunho muito particular, de cunho muito da nossa vida, do nosso dia a dia, quem poderá responder? Espíritos familiares.
Espíritos que estão conhecendo a gente, que já viveram conosco, que têm interesse por nós, às vezes não conviveram nessa encarnação, mas nos acompanham de outras. São eles. Só que aí olha esse alerta aqui, ó, no slide de baixo. Como é que de repente a gente vai ficar fazendo pergunta, pedindo coisa? Até esses amigos, conselheiros que ouvem os nossos pensamentos se cansam da gente. Para de importunar os espíritos. É isso que os espíritos estão falando ali. Parar de importunar. Ah, mas eu não vou pedir para um espírito familiar, não. Eu vou lá naquela consulente, eu vou lá naquele médium que joga búzios, que bota carta, que faz coisas, e vou perguntar para aquele espírito que é o guia dele. Piorou. Piorou. Vai ficar muito pior se fizer isso. Olha o que os espíritos dizem para Kardec. Tão absurdo fora perguntar-de sobre coisas íntimas a espíritos que vos são estranhos, como seria o vos dirigirdes, para isso, ao primeiro indivíduo que encontrastes no vosso caminho. Jamais deveríeis esquecer que a puerilidade, que a infantilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. Aqui começa a ficar claro para nós, começa a se desvendar para nós o a quem. Todas as vezes que eu vou me envolver com coisas pequeninas, todas as vezes que eu vou ali tentar, buscar alguma informação pessoal demais, né, muito pequenininha, que não diz respeito à evolução minha, que não diz respeito a influenciar outras pessoas, muito particulares, não serão espíritos elevados, porque espíritos elevados têm ocupação, estão ocupados. Pior ainda, aquela história do guia do consulente, do guia da mãe de santo, do guia do pai de santo que joga abuso, que prevê o futuro. Ele não tem nada com a gente. Ele não conhece nada da gente, ele não tem interesse por nós. Vai que, como acontece lá no livro Libertação do André Luiz, um desses guias fajutos aí entra em contato com um espírito que não gosta da gente. E eles combinam de dizer pra gente uma coisa que vai atrapalhar a nossa vida. Aconteceu no livro Libertação, pode acontecer com a gente também. E aí o espírito chama a atenção. Aqui ainda é um amigo espiritual respondendo para Kardec. É um absurdo você perguntar para um estranho na rua, você faria isso? Sairia de uma padaria, de repente agarra o primeiro entregador de pizza que está passando. O que você acha? Eu compro uma casa ou eu caso? Compro uma bicicleta ou me caso? Como o pessoal costuma brincar. Essa pessoa nem te conhece, ela vai ficar achar que você é doido. E eu também. Então os espíritos dizem assim, olha, é tão ilógico perguntar para um espírito desconhecido como para um desconhecido na rua. Faz isso não. Mas fique atento. Se vai perguntar, tenha ciência. O que vai perguntar? O que vai pedir? Por quê? Porque se for coisa insignificante, não serão os espíritos superiores que vão responder. A infantilidade, a puerilidade das respostas, das perguntas, faz com que espíritos mais atrasados venham responder. Porque os espíritos mais elevados têm coisa melhor para fazer do que ficar fofocando na nossa vida, não é verdade? E aí, para fechar aqui, olha que alerta interessante. E aí fecha o a quem. Para a gente ter o cuidado do a quem eu estou pedindo, a quem eu estou perguntando. Precisa igualmente leveis em conta as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mal, conforme as suas simpatias pela pessoa a quem se ligue. O espírito familiar de um homem mau é um mau espírito, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas que se afasta e cede lugar a um espírito melhor se o próprio homem se melhora. E aí eles frisam, unem-se os que se assemelham. Agora que já está lá em cima o slide, a gente pode pensar assim, Maurício, muito interessante esse negócio. Quer dizer, então, que dependendo do meu nível evolutivo, os espíritos familiares à minha volta vão ser piores do que eu. Pode ser. Do mesmo nível, com certeza. E aí, se eu pedir conselhos, se eu pedir orientação para o espírito atrasado, ele vai me dar conselhos ruins. Ele vai me dar maus conselhos. E é nessa hora que aparece o humano. Já que a gente está escolhendo, está preocupado com a quem, uma vez que escolheu os melhores, toma cuidado com o que vai pedir. Aí agora é o quê? Dentro dos petitórios mediúnicos, que não deveriam acontecer, mas dentro dos petitórios mediúnicos, primeiro se preocupe com a quem você vai pedir. E depois, com o que você vai pedir. Porque a gente às vezes pede tudo tão sem noção, pede tanta coisa que não diz respeito para nós. E aí, como o trecho do Emmanuel é curtinho, nós vamos devagarinho aqui
pausando a cada slide. Olha que interessante o que ele nos sugere sobre o que pedir aos bons espíritos. Agora já selecionamos, já não queremos mais fazer coisa com o espírito atrasado, vamos pedir para os bons. O que a gente vai pedir para os bons? Uma vez que nós decidimos o a quem eu quero pedir para os bons, vamos pensar no quê? O que eu vou pedir para os bons? Você teria coragem de pedir para uma pessoa encarnada, de alta categoria, uma pessoa muito bondosa, com uma história, coisas muito mesquinhas, coisas muito pequeninas? A gente não ia ter coragem de pedir para encarnado. Por que vai pedir para desencarnado, não é verdade? Então, olha o que o Emmanuel chama a atenção para nós. Não peças aos amigos espirituais para que te rasguem um veio de ouro. A fortuna imerecida pode sepultar-te o coração na cova da preguiça. Não peças aos benfeitores da vida maior para que sejas conduzido ao leme do poder. A autoridade inoportuna pode encurralar-te no fogo da violência. Então já começa ali, ó. Não vou pedir grana, não vou pedir poder. Mas por que, Maurício, que eu não posso pedir um pouquinho mais de dinheiro? Não posso pedir para ganhar na Mega Sena, eu vou fazer a vida da minha família, eu vou montar um orfanato. Cuidado com isso, que essa vontade aí pode ser só na superfície, né? Mas olha aqui o que ele diz. Por que não pedir ouro, pedir riquezas? Porque a fortuna não merecida pode nos colocar numa situação de muita preguiça. Já que eu tenho, não vou me importar com quem não tem. E muitas vezes a gente passa por dificuldades para ter empatia com aqueles que também passam com dificuldades. E a outra questão é o poder. Tem gente que não sabe mandar, mas é doida para conquistar um cargo, né? Se candidata para síndico, se candidata para pipoqueiro na porta do prédio, se candidata para chefe de departamento. E se for feliz, não vai ganhar. Mas se tiver uma prova mais dura, pode ser que ganhe. Aí o que acontece quando a gente não está preparado para o poder? A autoridade inoportuna pode nos encurralar no fogo da violência. Já que eu não tenho liderança, que é a parte mais importante para quem vai comandar, eu acabo tendo que impor a minha vontade. É nessa hora que dá conflito, é nessa hora que o subordinado não acata, é nessa hora que os parceiros de trabalho sabotam o nosso trabalho, porque nós estamos sendo grosseiros, nós estamos sendo ríspidos, nós somos violentos. Então, não pede poder se não está preparado para o poder, não. Vamos pensar melhor aqui no quê? Agora, lembrando, ó, sempre aqui para os amigos da vida maior, então para os espíritos benfeitores. Aí o Emmanuel prossegue. Não peças aos instrutores de outras esferas que te ofertem segredos da perfeição corpórea. A beleza efêmera pode situar-te no vício. Não peças aos mensageiros divinos o privilégio da posse. A posse mal conduzida atrai os milhafres, eu fui pesquisar, gaviões da usura. Essa é uma questão interessante. Ele falou do dinheiro lá no primeiro slide e agora ele fala da posse aqui. A posse no sentido de coisas, e não só de grana, não é? Tem gente que é apegada às propriedades, apegada à sua casa, fica pensando na herança que vai ganhar daquela pessoa, daquele familiar. E, de novo, não pedir a quem? Não pedir aos benfeitores, aos instrutores, aos mensageiros divinos, coisas que não podem fazer bem para nós. Beleza, queria tanto ser bonito. Gente, eu com 60 anos vou pedir um trem desse? Vou nada. Queria ter um pouquinho mais de vitalidade. Isso a gente pode pensar assim, me ajuda aí, eu vou fazer exercício, me inspira para aguentar lá, fazer aquele leg press, dolorido, fazer aqueles agachamentos na academia, dolorido. Mas isso a gente pode pedir uma ajudinha para os amigos espirituais, pelo menos para dar inspiração, para dar paciência. Eles não vão levantar o peso para nós. Mas beleza que é passageira, beleza que pode gerar aquela atração dos outros sem um interesse afetivo real? Já pensou a dor daquelas pessoas que são muito belas, que cultivam muito a sua beleza? Da incerteza de que as pessoas em volta dela estão interessadas na pessoa que ela é ou na aparência que ela tem? Deve ser muito dolorido isso, né? E a mesma coisa com relação à posse, a propriedades. Não vamos ficar assim, não, por quê? Porque começa a aparecer o desejo de ter mais. Eu tenho pouco, e a gente fica a mão de vaca, a gente fica usurário ali, ó, fica sovinas. Por quê? Porque é o desejo de ter desmedido. E aí vamos com Emmanuel, porque tem texto ainda para nós estudarmos.
Não peças aos companheiros desencarnados os enfeites da fama. A fama, sem alicerces respeitáveis, atrai as víboras da calúnia. Não peças aos emissários do Senhor os regalos do conforto excessivo. A escravidão do conforto excessivo atrai os gafanhotos da inveja. Gente, seria até desnecessário comentar, mas uma vez eu vi uma artista muito famosa comentando que ela vivia uma vida vazia. Mas como? Você é querida, você é famosa, você tem muitos seguidores. Mas eu nunca tenho certeza se eles gostam de mim ou gostam da fama que eu tenho. E essa é a grande tristeza. E mais do que isso, quando a gente está muito em evidência, não é verdade? Ninguém joga pedra numa coisa que está enterrada. A gente joga pedra quando quer apagar a luz, quando é malvado e quer apagar a luz, a gente joga pedra no poste. Porque não vai conseguir alcançar o sol mesmo, né? Então, qualquer um que fique mais famosinho está sujeito a levar as bordoadas da vida, a levar as pedradas da calúnia. Ou então, aqueles que estão lá regalados, viagem para a Europa todo ano, troca de carro todo ano, conforto e mais conforto. Primeiro que isso amolenta, né? Deixa a gente preguiçoso. E segundo, que vai bater umas butucas assim, ai, fulano tem. Olha só, o Maurício já trocou de carro de novo. Sem a gente ter esse conforto todo, já atrai inveja dos outros, imagina se tiver, não é verdade? Não quer dizer que a gente vai fazer aquele papel de pobre só para não atrair inveja dos outros. Também não é assim, não. Mas aqui é não pedir os regalos do conforto excessivo. Conforto na dose certa, conforto na medida certa, não é ruim, não. O que o Emmanuel está falando ali é do conforto excessivo. É aquilo que a gente, em vez de trabalhar para construir o bem em volta da gente, a gente fica só fruindo, só gozando. Isso não vai dar muito certo. Então, já que não dá para pedir essas coisas todas, que a gente não está preparado, já que não dá para pedir essas coisas todas, que nós não temos ainda a condição de lidar com elas, o que a gente pede para os benfeitores espirituais? O que pedir para o guia? Mediunidade, não é verdade? Tenho mediunidade eu mesmo, tenho contato com um médium que pode me orientar. O que pedir para o guia? A gente já viu aqui primeiro que eu tenho que escolher bem o espírito para quem eu vou pedir. E agora, já que está bem escolhido, que são os guias, que são os benfeitores, o que pedir? É tão mais simples. Olha o que o Emmanuel nos diz. Pede a todos eles para que te amparem o próprio aperfeiçoamento, porque, aprimorando a ti mesmo, perceberás que a existência na Terra é estágio na escola da evolução, em que o trabalho constante nos ensina a servir para merecer e a raciocinar para discernir. Então, simplesmente assim, me ajudem a evoluir, me ajudem a distinguir o que é bom do que é mal e mais, me ajudem a entender que é preciso trabalhar, servir para merecer. E também é preciso estudar, raciocinar, pensar, para poder distinguir o que é certo do que é errado. Ficou mais simples assim, sem contar que a gente não precisa ficar usando a mediunidade para coisas tão pequenininhas. Está certo, Kardec colocou lá, os espíritos responderam que pode, que eles podem dar conselhos sobre coisas particulares, mas será que a gente precisa mesmo que um espírito desencarnado venha e diga para nós, aquilo que já está gravado na nossa consciência, e 2, aquilo que já está farto nos livros espíritas, que já está farto nos livros de ética, de moral? Será que a gente é tão preguiçoso assim que precisa que os espíritos venham dizer para nós o que a gente tem que fazer? Porque, o certo a pedir é isso. Amparo para o nosso aperfeiçoamento. Coragem, energia para trabalhar, para evoluir. Para a gente poder servir, para poder merecer, para poder estudar, para poder raciocinar, para poder distinguir. Então, é só pôr mãos à obra, não é verdade? Deixa os espíritos fazendo o trabalho deles. Vamos colaborar com eles no trabalho deles, que é de ajudar os outros, que é de levar consolação, que é de contribuir para o crescimento geral. E não vamos ficar tentando resolver, me arruma um emprego aqui, me arruma uma casa ali, eu caso com essa pessoa, eu caso com a outra. Isso não é da alçada dos espíritos nobres, isso não é da alçada dos espíritos superiores. Então não se iluda,
Porque se começar a pedir essas coisas, vai atrair os outros tipos de espírito, hein, gente? Então vai atrair o aquém diferente. Mas, por hoje, eu acho que já está de bom tamanho essa reflexão. Você não acha? Se você concorda comigo, escreve aí embaixo. Se você discordou, acha que os espíritos estão ali para nos servir mesmo, escreve aí embaixo também a sua justificativa. Vamos dialogando aí nos comentários para eu saber como é que o nosso trabalho está chegando para você. E peço que, se gostou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou é inscrita. Acione o sininho para receber as notificações, porque tem vídeos editados todo sábado e tem nossas lives toda terça-feira. E se gostou mesmo, deixa um like aí. Se não gostou, pode mudar para dislike também. Eu aceito, desde que seja educado, educada, e comente comigo por que não gostou ou por que gostou, para a gente poder pensar em fazer coisas melhores. E ainda lhe peço a vontade e a gentileza, se você quiser, só se você quiser, pega o link desse vídeo e manda para os seus conhecidos e publique nas suas redes sociais para me ajudar a levar essa mensagem de amor, para me ajudar a levar essa mensagem de equilíbrio que o Emmanuel trouxe aqui, estudando o Livro dos Médiuns, mais longe do que só nesse nosso contato. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!